Jesus se manifestou aos seus discípulos e depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te exigias e ias para onde não querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, celebrando hoje a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, com esta festa nós celebramos também a instituição da igreja, e muito importante para nós. Igreja não é uma casa só de pedra. Aqui a igreja, como templo, é um lugar da nossa reunião. Mas a vontade do Senhor é uma outra igreja que seja mais importante do que este templo, que é a igreja onde Ele, como Deus vivo, habita. E esta igreja somos todos nós. Cada um de nós, nosso corpo, é uma casa do Senhor, mas todos juntos somos a igreja do Senhor. E nessa igreja Deus é o Senhor da vida, o Senhor da história. Então a vontade do Senhor é que se formasse um povo, uma comunidade, que Ele pode chamar de igreja. Tem outros nomes no sentido de outras línguas, né? Em hebraico é de um jeito, em grego é de outro, mas traduzido para o nosso português, a igreja, pensada por Deus, querida por Deus, é esta comunidade, onde Ele é o Senhor. Esta que está aqui, na Diocese de Franca, no Brasil todo, no mundo inteiro. Onde começa essa igreja, primeiro começa no coração de Deus, junto com Jesus. Mas ela se começa com o batizado. Quando cada um de nós aceita o batismo, a gente entra nessa igreja e forma mais um membro. E assim a igreja vai crescendo, com o sacramento do Senhor, celebrando a vontade do Senhor. Mas o Senhor vai ter um povo, e este povo continuar a ser a missão de ser igreja. E, como igreja, celebrar aqui na terra o que Deus quer que a gente celebre depois no céu, que Ele chama de reino de Deus, e a gente chama de céu. O céu começa aqui. O céu já é ter Jesus dentro.
Porque para nós, Jesus foi enviado do Pai para nós, como Deus Salvador, o Libertador, aquele que nos santifica com o Espírito Santo. Então Ele para nós já é o reino de Deus, já é a vontade do Pai em nossa vida, a alegria do Pai em nossa vida. Mas Jesus, Ele também vai assumir este reino, que Ele é mesmo, e vai nos chamar todos nós de reino de Deus. Então, para que o reino de Deus acontecesse na terra, ou aconteça, o Senhor chamou Pedro. Pedro no sentido de que ele é o escolhido. Essa missa de hoje é a vigília, em preparação para a missa de amanhã, que é o dia em que celebramos São Pedro e São Paulo. Hoje já estamos celebrando São Pedro e São Paulo. A palavra de hoje prepara de amanhã. Hoje o Senhor confirmou a fé de Pedro. Pedro, tu me amas? Mais do que todos estes, mais do que todos estes, do que tudo aquilo. Mas o Senhor faz essa pergunta a ti. João, tu me amas? Sebastiana, tu me amas? Maria, tu me amas? Umas 3 vezes eu já perguntei para vocês, dizendo: hoje você ama o Senhor mais do que ontem? Esta semana, que começa amanhã, nós vamos amar o Senhor mais do que a semana passada? Cada dia que passa, você ama o Senhor mais do que o dia anterior? Você tem motivos para amar o Senhor mais do que o outro? Porque é isso que o Senhor nos quer. Assim, para isso o Senhor nos chamou, formou uma igreja onde Ele pode ser amado, chamou um povo para ser o corpo dele, onde Ele pode ser não somente um membro, mas sim aquele que conduz a história. Então, para formar essa igreja, e que essa igreja tivesse uma base sólida e bem segura, o Senhor chamou os 12, formou os 12, deu a sua palavra, deu o seu Espírito e colocou Pedro como chefe, não somente para os 11, mas para todos nós. Aquele Pedro, de sucessão em sucessão, chegou ao Papa Francisco. Então toda a igreja do mundo, toda a igreja católica do mundo, tem como Papa Francisco como chefe de todos nós, chefe espiritual. Ele representa o apostolado que Deus deu a Pedro. Então, para a gente entender, quando o Senhor aqui, na primeira leitura, convida de novo, Pedro a ter consciência dessa missão. Amanhã a palavra do Evangelho vai ser outra, por isso que todos nós somos chamados a vir à missa amanhã, porque é uma missa nova, vamos dizer assim. É a missa do Senhor, como é de hoje, mas com outro Evangelho, outra leitura. Amanhã Pedro vai dizer: Senhor, tu és o Filho de Deus. Ele agora já tem certeza que é o Filho. É aquele que o Senhor pergunta: quem sou eu para você? Então hoje nós somos chamados a ser confirmados por Deus nesse amor. Tu me amas? Então, se você me ama, apacenta a minha igreja. É isso que o Senhor nos chama. E nós temos que ter muito cuidado. Durante essa semana, tem uma palavra da terça-feira que me agrada muito dizer, quando o Senhor diz: as nossas coisas santas, nossas coisas sagradas, não devem ser dadas a quem não ama, a quem não quer o Senhor, a quem não busca Deus. Às vezes a gente quer, de qualquer maneira, levar o sacramento da Eucaristia para uma pessoa que não está nem aí para Jesus, que até às vezes fala mal. Então o Senhor manda a gente ter cuidado. Esses tesouros é nosso, para que a gente tome conta uns dos outros. Como esse trabalho da missão de formar uma igreja espiritual dos nossos corações. Por isso vos digo: ame o Senhor hoje mais do que ontem, porque Deus chama isso de igreja. É este amor. Na fé de Pedro, o Senhor nos chama. A fé de Pedro é a mesma fé que recebemos da Abraão. Para ajudar Pedro, o Senhor chamou Paulo. Na segunda leitura, Paulo vai falar dele mesmo. O Senhor chamou, viveu com os 12, ensinou tudo o que precisa. Paulo apareceu depois, mas o Senhor também chamou Paulo e ensinou a ele. Em 3 dias o Senhor, já ressuscitado,
já fazia um tempinho que o Senhor havia ressuscitado, chamou Paulo. Então Paulo fala dele mesmo. Vocês sabem, ele vai dizer aqui na carta, quem era eu? Eu era um judeu convicto, que não dava oportunidade para ninguém falar mal do judaísmo. Eu defendi aquele judaísmo. Para defender o judaísmo, teve de matar muitos católicos. Paulo não fazia isso porque era, vamos dizer assim, um assassino. Era para defender o nome de Deus, que ele não conhecia ainda. Esse Jesus, ele estava defendendo a igreja que ele recebeu, a fé que ele recebeu de Abraão e de Moisés. Mas quando o Senhor lhe apareceu, Paulo mudou completamente a vida. Então Paulo, que antes não amava Jesus, agora ama intensamente. Paulo antes matava os cristãos, agora corre risco de vida porque é cristão. Paulo, que antes não conhecia o Evangelho, agora é um anunciador do Evangelho. Então Paulo pode dizer, eu amo o Senhor Jesus ressuscitado hoje, muito mais do que antes. Porque antes eu não o conhecia, eu não o conhecia. Antes eu o persegui, antes eu matava os seus filhos, antes eu destruía a sua igreja. Quanto de nós até destrói também a igreja? O nosso modo de comportamento, o modo de pensar. Porque podemos não destruir essa igreja daqui, mas podemos destruir a igreja dentro de nós. A igreja é a fé, é Cristo. A igreja é este amor de Jesus dentro de nós. Então a gente também tem que ter cuidado para não destruir essa igreja dentro de nós. Paulo tentou destruir matando os cristãos. Mas e aqueles? Aqueles que matam dentro. Então cada dia busque amar o Senhor mais do que ontem, para que essa igreja permaneça viva dentro de você, para que o nome do Senhor não se acabe. Por isso precisamos de um chefe, vamos dizer assim, de um pastor que nos conduz. O Papa tem se preocupado sempre conosco, tem nos dado carta de advertência, mas no sentido bom da palavra, dizendo cuidado com isso, cuidado com aquilo. O Evangelho não pode ser jogado fora ou mudado na sua palavra. Muitos não gostam do Papa porque quando ele fala a verdade, não é todo mundo que quer a verdade. E nem precisa falar do Papa, porque o próprio Evangelho por si fala a verdade. E foi por isso que Pedro morreu, para defender o Evangelho, para ninguém mudar a palavra. Foi por isso que tanto Pedro quanto Paulo morreram. E Paulo vai dizer na Bíblia, aquele Evangelho que eu recebi, eu insisto em dá-lo como eu recebi. Por isso eu não fui logo lá em Jerusalém falar com Pedro e Paulo. Eu fui me certificar dessa certeza, dessa verdade. Então Paulo tem certeza que anuncia um Evangelho que recebeu do próprio Jesus ressuscitado. Do mesmo jeito que Paulo, Pedro, guarda este Evangelho, eu e você, porque somos a igreja de hoje. A igreja daquele tempo guardou o Evangelho como recebeu. Um século depois, aquela igreja guardou o Evangelho como recebeu. À medida que tem um perigo, é feito um concílio, é feita uma reunião de bispos, uma reunião do mundo inteiro para proteger esta igreja que somos nós. Como é que a gente protege essa igreja? Levando em conta o nosso Papa e todos aqueles que ajudam, defendendo a palavra do Senhor dentro de nós. Também tu, guarda esta palavra, defenda esta palavra dentro de você. Paulo vai dizer, guardei a fé. Combati com bom combate, guardei a fé. Até morrer, tentaram tirar Paulo de tudo protegido da igreja católica. Mas Paulo se conservou católico. Tentaram enganar Pedro de tudo protegido, mas Pedro se continuou católico, fiel ao Senhor. Pedro e Paulo permaneceram fiéis à palavra que receberam do Senhor. Então, quando a gente fala que é igreja, eu sou da igreja católica, não é porque a gente vem só na missa, é porque a gente guarda o Evangelho que recebeu dos apóstolos, a gente guarda a fé que nos batizou,
A gente guarda a Eucaristia que comungamos. A gente guarda o casamento que recebemos. Então que ninguém se diga que é igreja, mas que não guarda nada. Nós somos uma comunidade, um povo de Deus que deste mundo celebra o que recebemos. Agora nós vamos abençoar a roupa dos novos ministros. Eles foram chamados no meio de vocês. Já podem vir para cá os ministros, a caneta, o livro, para poder entender. Eu sempre digo para eles, eu vou dizer para todos, né? Estes ministros que vão receber um jaleco para simbolizar este serviço que vão fazer, que esse jaleco que eles têm e vão receber agora, não sirva para eles de condenação. Estou escutando, né? Porque é um serviço. Paulo fez um serviço, Pedro fez um serviço. Então não é porque é ministro. Então eu digo a todos, eles estão nos mais sabem disso. Se essa roupa que vocês compor vai servir para a perdição de vocês, é melhor não vestir. Porque não é para se orgulhar, é um serviço em função de vocês, da comunidade. Então ser salmista é um serviço, não é para se encher de orgulho. Se qualquer coisa da igreja, qualquer um que tiver dentro da igreja, tiver uma função dentro da igreja, de catequista, de leitor, de padre, de salmista, de ministro, por causa da função que tem, da função que tem, do serviço que faz, perder a alma, o que é melhor? Melhor não ser, é melhor vir só para mim e ir para o céu. Então que vocês tenham cuidado. Primeiro, não deixe que esse serviço suba a cabeça e você se enche. Eu sou ministro da Eucaristia. Eu sou leitor da palavra. Eu sou catequista. Olha o orgulho. O que é que diz a Bíblia? Deus odeia o orgulhoso. Tem gente que se acha um comandante da igreja católica. Porque é isso, porque é aquilo. Então, se isso levar vocês ao inferno, é melhor desistir de ser ministro. A outra coisa é, quando vocês entram na igreja e assumem a confissão, não desmoralizem a comunidade. Porque o Cristo que vocês vão dar para eles é o mesmo que eu dou. As mãos vão fugir de vocês. Então não escandalizem a igreja, como eu também não devo escandalizar. Mas isso é somente para mim e para eles. Qual é o nosso organizador? E muitas vezes a família não vem, porque alguém da casa vem, mas quando chega em casa, a pessoa vai dizer, pelo amor de Deus, só para entender melhor. A mulher vem dele, porque ela é mulher piedosa, mas em casa briga com tudo. O marido briga com os filhos, por isso, por aquilo, a mulher acabou de sair da igreja, acabou de comungar, já cheguei em casa e tem que olhar. Aí o marido vai vir para a igreja para quê? Se escandaliza. A gente tem que ter cuidado para não ser uma coisa aqui na igreja, como é o culto do Senhor, mas lá fora, no trabalho, no dia a dia da família, tem atitudes violentas, tem uma língua pesada, palavrões. Os filhos veem isso de pequenininho, sabem que aquela pessoa que vem para a igreja, ela não fala fé. Para ele, a igreja católica não é falsa, a católica que está dele é. Então que esta roupa ajude vocês a serem fiéis nesse serviço que vão receber, para que o Senhor se alegre com este trabalho e a comunidade possa ter as bênçãos que virão através desse serviço. Vamos ficar em pé? Bendito sejais, Pai Santo, que por vosso Filho unigênito chamais alguns fiéis para servir o vosso povo como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Fazei com que estas festas, santificadas pela vossa bênção, sejam um verdadeiro sinal de piedade destes vossos filhos e filhas, e os ajudem a aumentar a sua devoção eucarística. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pode vestir. Vamos fazer o nosso ofertório.